Oi, gente, tudo bem? Agora são 16 horas hoje é dia 25/11. Tava tentando conectar aqui e agora deu certo. Tudo jóia, vamos entrando. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Ribeiro, eu sou criadora do Ateliê Voa Lá, onde eu tenho um ateliê que eu faço diversas técnicas do universo infantil, mas eu criei o Voa Lá Ensina para te ensinar a fazer peças lindas e sofisticadas através do punch needle, da técnica do punch needle, tá bom? Vamos entrando todo mundo, vou só esperar um pouquinho, porque eu tava com problema de conexão, mas eu acho que tá tudo bem, né? Com som. Deixa eu só aumentar o volume aqui. E aí, o tema da live de hoje, tá tudo certo com o som, né? O tema da live de hoje é porque o punch needle é a sensação das manualidades fora do Brasil. Antes de começar a falar sobre esse tema, tudo bem, gente? Tava tentando conectar aqui e aí agora deu certo, eu tive que reiniciar. Tudo bem, Edna? Tudo bom, Márcia? Primeiro eu queria deixar esse recado, né? Não sei se você. A Márcia, na verdade, já é a minha aluna, e a Edna, não sei se ela se inscreveu para essa turma, para a Semana do Punch Needle, quer dizer, que vai acontecer nos dias 5, 7 e 8 de dezembro, onde vai ser um evento online gratuito que eu vou fazer. E, gente, vai ser legal porque eu vou vou dar 3 aulas, né, onde serão gratuitamente, então, assim, acho que é legal para quem quer aprender a oportunidade, né, para conhecer essa técnica. E na primeira aula eu vou falar sobre o artesanato ideal, né, para você poder criar as peças lindas e sofisticadas, né, então eu vou falar um pouco sobre o punch needle. Na segunda aula eu vou falar sobre o universo dos materiais que você vai precisar utilizar. E também vou falar sobre os pontos, né? O tipo de quais são os pontos que levam para essa técnica, né? Que é basicamente o ponto reto e o ponto relevo. Explicar para vocês como é que funciona. E na terceira aula eu vou falar o caminho para poder criar peças lindas e sofisticadas. Eu tô um pouco gripada, então talvez se eu der uma tossida e beber um pouquinho de água, vai ser normal, mas é porque peguei uma gripe que a Alice me passou e por isso que eu tô assim com essa voz, tá bom? Então tá tudo bem com vocês? Para quem puder também mandar para as amigas essa live para poder divulgar, né? Quem tem interesse em aprender uma manualidade, que é aquilo que eu falei, que é até o tema dessa aula, que tá bombando fora do Brasil, né? E hoje, gente, eu quero falar um pouco sobre o porquê que ela tá bombando tanto fora do Brasil, né? E por que ela tá sendo essa queridinha do momento lá e tá ainda chegando aqui no Brasil, né? Então, para você que ainda não conhece essa técnica e não se aventurou ainda, eu acho que vocês não podem perder essa chance de aprender, porque além de ser uma técnica super gostosa de fazer, é uma técnica que está super em alta e ela é diferente de todas as outras técnicas, né? Então, naquilo que eu falei, semana passada eu falei dos tipos de bordados que existem, né? Então, é completamente diferente do bordado livre, da vagonite, do ponto cruz, e é uma técnica que você não alinhava, né? O tecido, você perfura. Então, gente, ela é muito bacana. E aí, eu quero começar a explicar para vocês o seguinte: como é que a gente vê que é tendência, né? Porque às vezes vocês devem falar assim, a Cacá fica falando que é tendência, que tá bombando e que tá chegando com tudo. E como é que a gente descobre isso, né? Eu queria dizer para vocês assim, que é como se fosse, por exemplo, desfile de roupa, né? Que a gente vê as tendências de roupas que estão em alta e que chegam no Brasil, né? Então as grandes marcas, né? Os grandes estilistas fazem desfiles fora do Brasil, né? Para apresentar as tendências de roupas que existem fora. E aí, depois de um tempo, 6 meses depois, né? Porque a estação é diferente, chega aqui no Brasil a moda, né? E a tendência da roupa. E nas manualidades, né? É um pouco isso também. Chega um pouco depois aqui, né? Eu me lembro que quando eu fiz a técnica quando eu morei fora do Brasil, na França, eu fiz um curso lá de tricotã em Paris, quando eu morei fora. E eu me lembro que quando eu decidi
abrir o ateliê, né, viver do ateliê aqui no Brasil, né, quando eu voltasse, eu vi que tinha uma técnica que estava bombando lá fora, que muitas artesãs faziam, né? Tinham muitos ateliês também que davam cursos lá sobre o tricotã, que foi a primeira técnica que eu introduzi no meu ateliê. E aí, eu falei, gente, eu vou aprender essa técnica, eu vou levar para o Brasil e vou começar a fazer lá. E foi dito e feito, cheguei aqui no Brasil e foi super bacana, porque foi algo que praticamente ninguém fazia, então foi muito legal por isso, porque eu cheguei aqui quando eu vim morar em Vitória, né? Ninguém fazia praticamente. Então, quando eu cheguei aqui, eu era a única que fazia. E aí eu comecei a fazer para muitas pessoas aqui em Vitória, muitas mesmo. E aí eu fui fazendo tricotã, meio que virei referência aqui. Aí comecei a mandar para todo o Brasil. E aí eu fui inserindo novas técnicas no meu ateliê. Com o passar dos anos, né? Há 2 anos eu inseri a técnica do punch needle, por quê? Porque eu vi que era uma tendência, que tinham todas as artesãs, né, que das manualidades estavam fazendo o punch needle, que foi a técnica que eu me encantei. E falei, gente, que técnica é essa? Primeiro eu vi uma artista, né, uma chinesa, que mora nos Estados Unidos, na Califórnia, e ela, quando eu vi o trabalho dela através da internet, eu me encantei e fui pesquisar, né? E aí eu vi que era o punch needle. Só que assim, eu não conhecia, né? Nem o punch needle, nem a técnica do ponto russo. E quando eu fui pesquisar aqui no Brasil, eu entendi que aqui no Brasil se chamava ponto russo. Então, eu falei, gente, eu vou começar a me especializar nessa técnica também. Porque eu vi que estavam muitas pessoas fazendo, né? Então, assim, tudo bem, gente, vamos entrando. E aí, quando eu comecei a ver que era uma técnica que muitas artesãs faziam fora, eu falei, bom, eu vou começar a fazer também, vou aprender, porque daqui a pouco vai chegar aqui. E aí, é isso que aconteceu. Então, assim, já tem muitas artesãs fora do Brasil que já estão fazendo, né, para trabalhos em punch needle. E aí, assim, lá eles fazem muito tapete, almofada, né, fazem de tudo. Quando a gente fala, e aí o que acontece? Fora do Brasil tem um pouco de diferença de regiões, assim, de países, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a gente percebe que lá são agulhas feitas com agulhas médias, né? Então, porque é a marca da Oxford. Então, assim, elas usam muito essa agulha aqui, ó, que é uma agulha que eu tenho, que é dessa marca aqui, que chama Oxford, que é uma agulha americana, tá? E aí, elas usam essa espessura, que é mais ou menos 4,5 milímetros de espessura aqui, tá? E aí elas fazem muitos trabalhos lindos com essa agulha. E elas usam muito essa agulha, por quê? Porque essa marca é de lá, né? Então, por isso que é bem famosa. Tá vendo? Ó, tem que ter esse chanfrado para ser a da Oxford original, tá? Porque existem outras empresas que fabricam, mas não é original. Só para vocês saberem que tem diferença, tá? Essa aqui, em média, custa R$ 240. E aí, por exemplo, as turcas já gostam de trabalhar com as agulhas finas. Eu não sei se vocês já ouviram, né? Viram o trabalho das artesãs turcas. Elas fazem trabalhos incríveis também, só que é um estilo de agulha mais fina. Eu não tô aqui com a minha da Nurdi agora para mostrar para vocês, mas é um tipo de agulha que é feita. Deixa eu ver se a da Lavor tá aqui. A da Lavor tá aqui. Esse modelinho aqui, mais ou menos, a da Nurdi, que é a marca turca, e que troca a ponta, e ela tem 2, 2,5 e 3 milímetros. Só que a da Nurdi tem 1,3, 1,6 e 2,2 milímetros. Então, são trabalhos que as turcas fazem, que elas desenvolvem, peças com agulhas mais finas. Cada país foi dando um pouco de direção, né, do que gostavam de fazer.
Outro país que também está se fazendo muito, né? A França, né? Na França tá tendo muitas artesãs que estão fazendo também essa técnica. No Japão também tem muitas pessoas. Na Argentina, porque também tem uma agulha que é da Mercado de Acendo. Então as argentinas estão fazendo bastante essa técnica do punch needle. Essa é a agulha argentina, que também é muito boa, da Mercado de Acendo. Então, as argentinas também fazem trabalhos super bacanas através do punch needle. O que mais que tem? Tem a portuguesa, né, que é essa da Lavor, que aí ela já tem uma outra espessura, que essa é 2, 2,5 e 3 milímetros, tá? Essa aqui também, ela ajusta as pontas. Então aqui, ó, tem esse ferrinho, né, essa coisa redondinha, que eu aperto ela bem pra não sair, né? Mas, ó, tem essa altura aqui de ponta, que você coloca para fazer o ajuste das pontas, né? Da altura do ponto relevo que você vai querer fazer. Então, gente, Portugal, Argentina, França, no Japão. O Japão, eles fazem uns trabalhos, gente, de escultura, que é uma coisa mais linda. Volta e meia, para quem, não sei se vocês me seguem há muito tempo ou estão começando agora, mas eu sempre gosto uns trabalhos de umas japonesas que elas fazem uns rostinhos de animais, que fica a coisa mais fofa e é muito bacana. Então o Japão faz muito, a Turquia, enfim, aí tá se disseminando, né, para o mundo inteiro e tá chegando aqui no Brasil com tudo. Então, gente, essa live eu queria mostrar para vocês justamente essa importância de quanto a gente tem que ficar ligada e atenta sobre as tendências, né, das manualidades, assim, porque não sei se vocês sabem, mas quando a gente coloca no Instagram, assim, a gente que gosta de fazer trabalho manual, o próprio algoritmo te enche de informação sobre o que você gosta, né? Então, para mim, só aparece assim, punch needle e assim, várias artistas fazendo, desde almofada, porta-maternidade, porta-copo, dá pra fazer tapete, a flâmula aqui, ó, por exemplo, olha que linda que fica. Dá pra fazer quadrinho, né? Aí, ó, a gente pode misturar as técnicas. Aqui eu fiz a juba do leão em ponto relevo, no ponto relevo, e aqui, ó, o roxinho eu fiz no ponto reto. Dá pra gente misturar as técnicas. Aqui, ó, por exemplo, isso daqui é um trabalho que eu fiz que eu mesclei crochê e punch needle. Então, se você já sabe crochê, você pode fazer peças lindas também, mesclando as duas peças, né? As duas técnicas numa peça. Ou então, vocês fazem só um trabalho em punch needle. Então, gente, dá pra fazer muita coisa legal com a técnica do punch needle, tá? Bom, na live passada, né, eu cheguei a abordar para vocês as diferenças dos bordados, né, que existem. Eu falei um pouco do ponto cruz, falei um pouco do bordado livre, falei um pouco da vagonite, e o ponto russo também eu expliquei as diferenças de bordados, né? E aí, gente, qual é a vantagem, né, de você aprender essa técnica? Eu queria falar para vocês que é um universo que a gente tem de variedade de coisas que a gente consegue fazer, que é algo muito bacana, porque assim, eu juro por Deus, gente, dá para fazer muita coisa. Eu tô terminando de fazer uma bolsinha agora de mão, que vai ficar a coisa mais fofa, porque eu peguei sobra da talagarça, que é um dos tecidos que eu faço o meu tapete, e aí eu tive sobra. E aí eu tive a ideia de fazer uma bolsinha de mão com ela, tá? A coisa mais fofa, numa lã para tapete, que é um fio mais grosso, né? Com agulha de 5 milímetros que eu fiz, mas dá pra fazer com a de 4 também. Mas ó, dá pra fazer a bolsa. Isso que é legal também, você consegue aproveitar a sobra de material que você tem pra fazer coisas menores, né? Então, que nem esse daqui, ó, por exemplo, esse daqui que deixa eu tirar pra vocês, é um porta-copo. Então você, assim, tá com tecido de sobra que tá no seu ateliê parado, você consegue fazer esse porta-copo, você consegue fazer chaveiro, você consegue fazer fivela de cabelo pequenininha, né, pra quem tem filha.
ou então para vender, ou quem trabalha com laços, assim, pode aprender essa técnica. É, enfim, dá para fazer uma série de coisas muito legais. Tá, deixa eu colar aqui, vamos ver depois, acho que eu tenho que colocar um ganchinho. Outra coisa que fica muito legal também é essa daqui, ó. Uma bolsinha de mão que dá para fazer, uma nécessaire, né? E aí no modelo da nécessaire, você pode fazer esse modelo que é só alguma letra de forma, né? No caso, esse eu fiz no Ad Alice, que é o nome da minha filha. Mas eu fiz uma nécessaire simples, né? Então, se você trabalha com costura, fica muito bacana você mesclar a técnica do ponte needle com a costura, né? Dá pra fazer também almofada, que fica muito legal. Outra coisa, por exemplo, você pode pegar uma própria necessaire assim, algodão cru, e que eu ainda vou bordar, só que eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui, por isso que eu ainda não coloquei nada nela. Mas você pode aplicar o ponto russo aqui no seu projeto, né? Pode ser na roupa também, né? Para você não fazer diretamente na roupa, porque é aquilo que eu falo, diretamente na roupa eu não recomendo, porque existe tecido específico que você precisa perfurar para poder dar certo, né? Não é qualquer tecido que você consegue perfurar, e aí você precisa de bastidor, né? Enfim. Então não é algo que você consegue fazer em qualquer tecido. Mas dá também, existe a possibilidade de você comprar a necessaire pronta e aplicar aqui diretamente nela o desenho que você quiser fazer. Pode ser uma letra de forma, pode ser um coração, pode ser um passarinho, enfim, pode ser qualquer coisa. Então eu tô querendo mostrar a variedade de coisas que você consegue fazer com essa técnica. Olha esse bichinho que lindo. Esse é um coelhinho que eu fiz, mas ó, dá pra fazer também a matriosca ou qualquer outro bicho, né? Olha quanto bichinho lindo que dá pra fazer. Né? Isso é um bonequinho que criança adora, gente. A minha filha ama pegar esses coelhinhos, um bonequinho, porque ele é gostoso de tocar, sabe? Então, a variedade de produtos é assim, você não vai enjoar, sabe? Simplesmente. A Liz está perguntando aqui, lindo mesmo, precisa passar cola para segurar o ponto? Tem, dependendo do tipo de produto que você fizer, tem um tipo de arremate e acabamento, tá, Liz? Mas para segurar precisa fazer um tipo de arremate, que uns são com cola, outros são mais reforçados. E aí depende do produto que você estiver fazendo, tá? Deixa eu só ajeitar aqui que tá tortinho o meu negócio. E aí, gente, olha essa necessaire também, que linda. Que se você quiser fazer uma bolsinha de mão toda preenchida. Tá vendo? Que coisa mais fofa que fica. Ó, eu fiz no ponto relevo, tá? Só pra vocês verem aqui. Que graça que fica. E aí, gente, a chance de você enjoar, olha o quadrinho que lindo que fica. Esse eu fiz 15 por 15. 15 por 15 ou 25 por 25. Ele é um tamanho ótimo para fazer uma composição de quadrinhos. Então é muito bacana. E essa que é a vantagem de aprender a técnica, porque a variedade de produtos que você faz é gigantesca. Eu desconheço uma técnica que tem tanta variedade de que você consegue produzir igual do ponte needle. Gente, juro por Deus, vocês deviam colocar aqui para poder me falar qual mais técnica que você acha que você consegue fazer tantas coisas nessa variedade tão grande, igual o ponte needle te oferece e proporciona. É algo assim muito grande, né? Tem muita coisa mesmo. Deixa eu só ver aqui. A Miriam perguntando, boa tarde, pode fazer no algodão cru e talagarça? O que, Miriam? Que pode, qual o produto que você está perguntando para eu saber, para eu te falar que se sim ou não, tá? Coloca aqui, porque senão eu não sei. Qualquer tipo de produto? Aí que tá. No meu método, gente, onde eu ensino, né? Dependendo do produto que você fizer ou que eu recomendar, eu recomendo um determinado tipo de produto, né? Porque com a experiência do meu trabalho, né? De tanto tempo que eu já estou produzindo, eu já tenho uns tecidos que eu já indico para fazer determinadas coisas, tá? Porque senão você pode
tentar e aí pode não dar certo e aí você acaba estragando seu trabalho e aí você acha que a técnica não vai dar certo. Enfim, por isso que eu tenho que saber qual o produto para poder te falar, tá bom? Ah, deixa eu ver aqui. Aí tem uma seguidora aqui, depois que termina o trabalho, eu passo a cola e tiro do bastidor. Onde eu coloco a peça se quero colocar na parede? Então, se você quer colocar na parede, você já faz a sua peça diretamente no bastidor, sem tarraxa, tá bom? Eu já faço o meu trabalho diretamente no bastidor, já finalizo e já fecho e já penduro na parede, tá bom? Deixa eu ver aqui, outra pergunta. Ou sempre no algodão cru? Eu acho que é isso. Na verdade, Miriam, não sei se eu acho que você acompanha há pouco tempo aqui, né? Existem diversos tecidos que você pode fazer para você produzir com punch needle, tá? Existe o algodão cru, existe a lagarça, existe a juta, existe o algodão de sacaria, existe o linhão, existe o linho misto, o etamine, olha quantos tecidos, e é isso que eu acabei de falar. Dependendo do projeto, eu recomendo determinado tipo de tecido, tá? Porque eu acho que vai melhor. Que é aquilo que eu falo, o algodão de sacaria, por exemplo, é um tipo de tecido que eu não recomendo a gente fazer um projeto que vai aparecer, por exemplo, igual esse daqui, que é esse trabalho que é lindo demais. E o algodão de sacaria é aquele de pano de prato, sabe? Eu acho que não fica bacana, não fica sofisticado, não fica linda a peça. Então eu uso um algodão cru, por exemplo, tá bom? Então, dependendo do trabalho que você utilizar, você vai. Você vai. Eu utilizo um tipo de tecido, tá? Não é só algodão cru que a gente utiliza. Tem gente que usa só algodão cru, mas eu acho que você fica muito limitada, né? Eu gosto de dar uma revezada, até porque também o algodão cru você não consegue usar muito com agulha de 4 milímetros, sabe? Então, normalmente a trama é muito fechada do algodão cru. E também existem diversos tipos de gramaturas do algodão cru, né? O algodão cru tem aquele bem fininho, tem aquele com a trama mais grossa, mas bem fechada. E aí acaba que, dependendo do tipo de algodão cru, você acaba rasgando o seu tecido se você não souber adequar a linha com fio com algodão cru, porque existem diversas gramaturas de algodão cru, tá? Ah, por isso que você está perguntando, né? A primeira vez. Tem uma variedade enorme de tecidos que a gente pode usar, tá? Na verdade, gente, existe uma variedade de tecidos enorme para fio que você pode escolher, tá? Você pode ir desde dependendo da agulha que você tiver ou dependendo do tipo de trabalho que você for gostar, tá? Então, se você já tem uma agulha em casa e não sabe utilizar, né? Tem muita gente que acontece isso. Ah, eu tenho uma agulha, mas eu não sei usar, o meu ponto não fixa. Ou, enfim, nunca consegui fazer nenhum tipo de trabalho com a minha agulha. Tem gente que eu já ouvi falar que já jogou até fora achando que estava quebrada. E não era. Era a educação de materiais que estavam inadequados, entendeu? E então, assim, você pode ter esses dois caminhos. Ou se você já tem uma agulha, você precisa saber qual é a espessura do fio que passa de uma maneira fluida. E aí você pode usar a Cleia, a Anne, a Charme, que são os universos dos fios mais finos, né? Você pode usar fio de meada, que é da Anchor, da DCM. Aí você entra, se você tiver uma agulha média, por exemplo, você entra no universo da Mollet, você entra no universo de fio de amigurumi, né? Você entra outros tipos de fios, né? Para as linhas médias, né? Quem quiser fazer trabalhos com agulhas médias e agulhas grossas também, já é outro universo, né? Tem a agulha, os fios mais grossos pode ser da Urbano, pode ser para tapete. E aí, gente, o que é legal também é aquilo que eu falei, você pode fazer até trabalho com punch needle, com fita, tá? Desde que passe de uma maneira fluida na sua agulha. Você pode usar até esse fio para dar uma incrementada no seu projeto, para fazer mesclar, né, dois fios. Aí você pode fazer um no ponto relevo e um no ponto reto, que fica super legal, tá? Onde eu encontro bastidor? Em armarinho da sua cidade, você encontra bastidor.
bastidor sem tarraxa você encontra em armarinho mesmo. Eu gosto muito de usar da marca Barone, que é a que eu indico, tá? Mas normalmente em armarinho da sua cidade, eu não sei se você mora numa cidade muito pequena, né? É, mas normalmente você acha em armarinho, tá? E eu compro sem tarraxa. Caso, eu não sei se foi você que perguntou se tem a finalidade de pendurar na parede, tá bom? E aí, gente, vamos lá. E aí, eu acabei de falar, né, do tipo de variedade, né, que a gente tem para fazer essa técnica. E aí, é, tem outra coisa que eu acho que é muito legal também, porque além de você fazer como hobby, né, eu acho que é uma ótima técnica para fazer. Eu tô dando aula toda terça-feira na Fazendo Arte e é muito legal porque elas nunca tinham feito, né, e elas estão amando e falando, nossa, que gostoso, que terapia. Tem uma menina que ela tem umas crises de ansiedade lá, e aí eu trocando uma ideia com ela, ela falou, nossa, eu tô adorando a técnica, porque eu tô super me acalmando, né? Porque eu tenho crise, ela não podia tomar café, ela falando, né, no momento do intervalo, ela podia só tomar chá, porque ela dizia que desencadeava uma crise de ansiedade nela. E aí ela falando que ela estava gostando muito do Pantinido justamente porque deixava ela mais tranquila, que ela gostou muito da técnica. Então, assim, gente, para você que quer fazer, né, para sua saúde mental, é uma ótima técnica, que ela é muito gostosa. Para quem quer fazer uma renda extra também, né? Eu acho que dá super para fazer final de semana, pra você, quando você for viajar, você pega seus materiais, e aí que são poucas coisas que você precisa, né? Você precisa de um bastidor, você precisa de tecido, o fio e a agulha praticamente, né? Você não precisa de muitas coisas, né? Então isso que é legal. Você pode levar para onde você quiser seu material para você poder produzir. E isso é muito bacana, né? Toda vez que eu vou para Iriri, que é onde eu viajo, que é onde eu tenho casa de praia, eu sempre levo, né, o material que eu preciso utilizar para aquele projeto, coloco na minha eco bag e levo para fazer as minhas coisas. Ele não requer um espaço físico muito grande, você precisa apenas de uma mesa, de uma cadeira, ou até nem precisa de mesa, você consegue fazer também, né? Mas o ideal, assim, é às vezes apoiar numa mesa. Mas se for para fazer um pouquinho no final de semana, você consegue fazer tranquilamente, até sem mesa. Então, para você que quer ganhar uma renda extra, dá para você trabalhar no final de semana tranquilamente e também por hobby, né? Que é aquilo que eu falei, para você esparecer, ou também, gente, para quem quer dar um upgrade no portfólio de produtos, né? Então, às vezes você já tem já sabe uma técnica e quer aprender outra, né? Eu acho que nesse mundo das manualidades a gente gosta, né, de sempre ficar aprendendo e testando universos diferentes, né, do que a gente está acostumado a fazer. E é uma técnica muito bacana, justamente porque você sempre pode mesclar as duas técnicas para fazer um projetinho, como eu mostrei aqui. Então é muito legal para você dar um upgrade no portfólio de produtos e, mais uma vez eu vou falar, como tá bombando fora do Brasil e pouquíssima gente está fazendo essa técnica aqui, gente. Pode apostar aí no que eu tô falando, porque assim, não é muita gente que tá fazendo, então vocês têm que aproveitar justamente isso. Eu me lembro muito dessa época que eu falei do tricotã, que quando eu cheguei aqui ninguém fazia. 2, 3 anos depois, gente, todo mundo tava fazendo tricotã, porta-maternidade, e aí fazia o eu fui uma das pioneiras aqui no Espírito Santo e eu vendi muito. Porque eu já tive essa visão de saber que era uma coisa que estava em alta fora do Brasil, e aí eu trouxe para cá e comecei a fazer horrores. E aí vieram, óbvio, as outras pessoas que começaram a aprender a técnica para fazer. Só que qual é a vantagem do Punch agora? A vantagem do Punch agora é que ninguém sabe fazer, por enquanto, pouquíssimas pessoas sabem. Então, aproveita essa oportunidade para aprender, porque é algo que você vai sair na frente com certeza de muitas pessoas, né? Para poder vender, gente, né? Então, assim, época de Natal agora também, dá para fazer guirlanda de Natal. Eu fiz meus enfeites para decorar, né, na minha árvore, coisa mais linda que ficou.
pingentes pequenos, né? Fiz um Papai Noel, aí fiz, enfim, uma bolinha, fiz um bonequinho, fica a coisa mais fofa. Então aproveita essa oportunidade que tá bombando fora do Brasil e que ainda pouquíssimas pessoas conhecem, né? E é uma novidade, e as pessoas gostam de conhecer novidades, né? Eu acho que isso que é o mais importante, assim, é ter essa sacada, gente. Porque parece que não, mas sim, é porque essa técnica ainda ela não está muito difundida nos armarinhos, né? É aquilo, naquela época, em 2017, quando eu cheguei, para montar um ateliê mesmo, que eu falei que eu ia viver disso, não existia maquininha de tricotã em armarinho, entendeu? Era algo que a maquininha do tricotã era super difícil de achar. Eu trouxe de fora do Brasil, tinha gente que tinha que comprar na Amazon. Então, assim, com o tempo vai chegando, né? Então, assim, e a agulha é a mesma coisa. A agulha é super difícil de encontrar. Por quê? Porque ainda não está difundida, né? As agulhas que a gente encontra no mercado, nos armarinhos locais, né? São poucas opções, né? Então, assim, são essas da agulha mágica que a gente encontra. Ou então a gente vai encontrar essa da tela nipo, que é bem fininha, que não ajusta a ponta, que você fica bem limitada para poder fazer seu projeto. Você vai ter que fazer trabalhos muito fininhos com ela. Então, assim, você só encontra na internet as agulhas melhores, né? Então é isso que eu tô querendo dizer. Por quê? Porque ainda não tá difundido, mas daqui a pouco vai estar. Tá. Então vocês têm que aproveitar essa oportunidade justamente por isso, porque é algo que tá chegando com tudo aqui. Deixa eu só responder essas duas perguntas, essa pergunta aqui, e aí depois eu vou falar de também uma coisa que eu falei até nos meus stories, dessa questão de tendência, né? O que quer ver? Peraí. Como fazer na hora de pôr os valores na peça. Com relação aos valores, né, você precisa saber a quantidade de material que você gastou, né? Qual foi o valor do bastidor que você comprou? Foi o de 8, foi o de 20, foi o de 25? Isso interfere no valor, né? Então, o de 25 custa 33, o de 20... Não, o de 30 custa uns 33, o de 25 custa uns 22. E aí você vai agregando os valores, né? Vai somando para ver e aí você vai tendo uma ideia também do que quanto custa um bastidor de bordado livre, por exemplo. Por exemplo, para poder vender essa peça aqui, ó, né? É muito parecido com bordado livre. Então, assim, quanto custa mais ou menos a peça feita em bordado livre, né? Aí você pode fazer uma comparação e ver, né? Quantas horas você perdeu. Perdeu não, né? Eu acho que na verdade a gente não pode falar perder. Quantas horas você investiu, né? No tempo produzindo aquela peça. Tem peças que você demora muito mais tempo, né? Do que outras. Essa daqui, por exemplo, é um trabalho muito mais rápido que eu faço, né? Do que essa flâmula aqui, por exemplo, né? Então isso tudo você vai somando e aí você vai tendo a ideia de preço, tá? Preço é uma coisa muito mais, como eu posso dizer, preço é algo mais difícil de dizer, porque primeiro você precisa saber qual é o público que você está vendendo, né? Então, assim, quem é o público que você tem? Quando você está querendo começar, né? As pessoas, qual é o poder aquisitivo delas, né? Quanto você acha que ela vai estar disposta a pagar? Às vezes começa a fazer peças menores para ser mais baratas, porque se você achar que ela não tem muita condição, né? Assim, tipo, por exemplo, chaveiro, né? Ou fivela de cabelo, que aí você vai vendendo com preços menores e depois você vai aumentando as peças, né? Que você vai produzindo e vai aumentando o valor também, né? Mas depende muito do seu público. O meu público no ateliê, por exemplo, é AB, né? Então, assim, e é aquilo que eu falei na live, na outra live, que se torna um produto sofisticado, né? É a questão da qualidade dos materiais que a gente coloca na peça, né? Então, assim, eu trabalho com materiais que são extremamente de valor agregado, assim, que eu agrego valor na peça. Eu sempre nas minhas almofadas eu faço ela super trabalhosa, né, para poder cobrar o que eu cobro. E aí a cliente consegue ver valor naquela peça e aí eu vendo, entendeu? Então é isso tudo que precisa ser analisado, tá?
A Silvia tá falando, além de ser uma técnica linda, a finalização é muito rápida. Se você fizer coisas menores, assim, né? Porque é isso que eu falo, às vezes uma almofada vai tomar mais tempo de você produzir, mas não é uma técnica difícil de se fazer, né, gente? Ela é uma técnica que, além de ser prazerosa, você faz rapidinho, né? Então é muito gostoso mesmo de se fazer, tá? E o que eu ia falar pra vocês, né? Ah, Cacá, mas como é que a gente também vê que tá bombando fora do Brasil? Além das pessoas, né, que é aquilo que eu tô falando, todas as artesãs estão fazendo punch needle, né, com a máquina Tufting, que é aquela pistolinha que eu falei, ou com as agulhas mesmo, né, de ponto russo, né, que lá eles chamam punch needle, que é a mesma coisa. A gente está vendo muito, né, no Instagram, que é impressionante, todo mundo está fazendo. Então isso é algo que já já é um sinal, né, da gente entender que está em alta fora do Brasil, né? E outra coisa, quando você segue artistas de fora, né, por exemplo, que nem eu falei daquela artesã da Clotilde. Lá em Paris tem muito Mathilde, Clotilde, né? Eles chamam, tem esses nomes, e aí ela chama Clotilde. E essa artesã, ela faz coisas lindas, mas ela trabalha mais, o segmento dela ela escolheu trabalhar com a Tufting, né, que é a maquininha que eu não trabalho. Mas, por exemplo, a Lacoste, né, a marca Lacoste, que é super famosa, super conceituada, o que que ela fez? Ela chamou a Clotilde para ir na loja da Lacoste da Champs-Élysées, que é uma das avenidas mais chiques, né, de Paris, e chamou essa artesã para ficar na loja da Champs-Élysées da Lacoste para produzir mini jacarés que ela fez, né? Eu até postei nos stories para vocês verem e para ela produzir a técnica na própria loja para demonstrar. Ou seja, você acha que a Lacoste chamou ela por quê? Porque a Lacoste já tá ligada que é uma técnica que tá super em alta na França também, né, em Paris. Então, gente, é isso que eu tô falando. É isso que a gente consegue entender o que tá bombando e o que não tá, entendeu? Porque, né, nenhuma marca não iria chamar uma artesã para participar, né, de um final de semana na loja para poder produzir o símbolo deles, né, com uma técnica de bordado das manualidades, entendeu? Por que que chamou punch needle, né? Poderia ser o bordado livre, por exemplo. Desculpa, gente, eu falei que eu tô gripada. Mas poderia ser o bordado livre, poderia ser, sei lá, a pintura, né? Mas assim, é uma técnica que tá em alta fora do Brasil, e eles se ligaram e chamaram essa artesã para ficar lá fazendo. Olha que incrível. Então é assim que a gente descobre que uma técnica está em alta também, entendeu? Grandes marcas evidenciam, né, essa manualidade para poder expor, né, para poder divulgar a marca. E aí eu achei incrível, muito legal. A Rosa tá perguntando qual tecido você indica para almofada. É isso que eu falei. No meu ateliê, tá? Eu prefiro pagar mais caro, mas eu faço em linho misto, que eu acho um tecido muito gostoso, eu acho bonito, eu acho que fica sofisticado. Então eu faço no linho misto. Mas tem gente que faz no algodão cru, por exemplo, a almofada. Se for a almofada completamente coberta, por exemplo, aqui, ó, é uma almofada que eu não cobri ela toda, tá? Então, o que que acontece? Se eu não cubro ela toda, eu uso linho misto. Mas, se eu quiser fazer uma almofada que eu vou cobrir todo o desenho, né? Eu não sei se vocês já viram, que existem também esse tipo de almofada que é toda coberta. Eu não faço, porque aí eu acho também que fica muito trabalhosa. Enfim, na verdade eu não tive nenhum pedido. Como o meu ateliê é feito sob encomenda, né? Eu faço meio que o que a cliente quer, né? Só que ela nunca pediu assim a almofada toda coberta, mas se for toda coberta, você pode usar um outro tecido mais simples, porque você não tem necessidade de usar o linho misto para cobrir toda a almofada. Eu faria só a parte de trás em linho misto e a parte da frente dá para fazer no cânhamo, por exemplo, para você se você cobrir a almofada toda, tá? Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Estamos já em 40 minutos de live e eu tô meio rouca aqui, gripadinha.
Deixa eu ver aqui. Então, eu falei dessa questão. E outra coisa também, que eu acho que é legal e importante eu dizer. Aqui no Brasil, eu já tive a oportunidade, por exemplo, gente, com a técnica do ponte nido, de participar da Casa Cor do ano passado. Então, é a mesma coisa. A técnica me proporcionou já participar da Casa Cor. Então, eu fiz uma peça, desenvolvi uma peça exclusivamente para Casa Cor e já me deu essa visibilidade. Então, isso é muito legal, né? Porque você já vê que você aprendendo uma nova técnica que está em alta, você já está aberta para um canal de coisas, né, que pode agregar, né? Olha a oportunidade que eu tive, né? O quanto valorizou, né, as minhas peças do meu ateliê, expondo, criando uma peça exclusiva para o quarto da suíte do bebê da Casa Cor de 2021, do ano passado. Aqui em Vitória, no Espírito Santo, né? A visibilidade que eu tive de poder divulgar a minha marca, o meu produto, né? Na Casa Cor, é muito legal, entendeu? Então, assim, é algo que vai abrindo portas, sabe, gente? A gente ficar antenada sobre técnicas novas, tendências, oportunidades, tá? Aí tem só mais uma pergunta aqui. Entendi. Como faz quando o projeto é grande ou... Não, então, você tem que calcular o bastidor que você tem, Rosa. Você está perguntando como faz quando o projeto é grande do bastidor. Do bastidor pequeno. Se o seu projeto é grande e o bastidor pequeno, não é igual bordado livre, gente, que você pode colocar e tirar e fazendo, porque o ponto relevo ele não te permite fazer isso, tá? Então você precisa fazer a sua peça menor do que a área do diâmetro do bastidor que você tem. Não sei se você sabe, mas bastidor existe desde 8 centímetros de diâmetro até 45, né? Então, para essa técnica, né? Então existem diferentes tamanhos de bastidores que você pode... que você precisa escolher. Então, assim, você precisa saber que produto que você quer fazer para você comprar um bastidor mais adequado. Tem que ser sempre menor o seu projeto do tamanho do seu bastidor, senão você não consegue fazer, tá bom? Aí, obrigado por compartilhar tantas informações e sua sabedoria conosco. Você está inspirando muito a não desistir, além de ajudar a minha depressão e ansiedade. Vou ganhar um dinheirinho. Isso aí, você já tem então agulha? Que bom, né? Olha que legal essa mensagem dessa seguidora que mandou aqui. Gente, é muito legal isso, porque realmente é algo que vale a pena, sabe? Porque não é uma técnica difícil, é uma técnica que tá fora do Brasil, tá bombando muito, é uma técnica super gostosa de fazer, além da variedade de produtos que ela vai te proporcionar a produzir, né? Então você não precisa começar a fazer coisas, gente, que eu sempre falo aqui, não começa fazendo uma almofada, né? Na Fazendo Arte tinha até uma aluna lá, que ela é super talentosa, tal, né? E ela falou, eu vou trazer o tecido pra gente fazer uma almofada na semana que vem. Só que ainda ela tá começando, eu falei, e ela tem experiência de manualidades, mas ainda não na técnica do ponto russo, né? Ela tá começando, ela foi a segunda aula de 4 que ela tava fazendo. Eu falei, posso te dar uma sugestão? Não faça uma almofada logo de cara, porque você vai errar e você vai estragar seu tecido, e é linho misto o tecido que ela tava tendo lá, que ela tinha. E aí, imagina, ela ia estragar o tecido à toa, por quê? Porque ela ainda tá na fase de aprendizado, gente. É uma fase que ainda você precisa fazer peças pequenas, você precisa entender um pouco do ponto, né? Sobre o ponto reto, o ponto relevo, como é que fica, como é que faz. Se você tem que fazer um ponto muito curto, um ponto um pouco mais, né? Um pouco maior. Enfim, tem uma série de coisas, gente, que você precisa saber antes de você partir para poder fazer uma almofada, entendeu? Uma coisa é a pessoa que já mais ou menos entende, mas mesmo assim, eu mesma não comecei fazendo uma almofada, eu comecei a fazer um bastidor pequeno de coração, que era a coisa mais simples, que eu consegui fazer logo de cara, ficou legal, mas assim, a minha primeira peça tinha muito que melhorar ainda, óbvio, então as primeiras peças não começa fazendo coisa muito complicada, muito complexa, porque você não vai conseguir fazer, você não vai gostar, você vai achar que você não tem talento. E não é assim. Você tem que começar com coisas mais fáceis, tá? Porque se você não começar com coisas mais fáceis, é isso que pode acontecer. Você querer fazer um negócio e não conseguir fazer. Porque você já tá dando um passo maior que a perna, tá?
Outra coisa também é não se cobrar tanto, né? Eu vejo muitas as alunas assim, não tá legal, não, tá muito não tô gostando, muito exigente, sabe? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, é a segunda vez que vocês estão fazendo, é o primeiro projeto que vocês estão fazendo, calma, né? Poucas pessoas já conseguem arrasar logo de cara, entendeu? Claro que tem aquelas que têm uma super habilidade, né? Que super legal, mas nem todo mundo é assim, né? É um processo. E curta esse processo de fazer a primeira peça, de olhar, deixa guardada, que aí você nas próximas peças, vocês vão vendo o processo evolutivo da coisa, né? Que eu acho que é o mais importante. Boa tarde. Sou nova e gostaria de aprender a fazer. Como usar a agulha? Então, e aí é papo para uma live toda aí, que é um papo de agulhas. Se você é nova seguidora aqui, seja bem-vinda. Não sei se você já se inscreveu para a Semana do Pantinida, o que vai acontecer 5, 7 e 8 de dezembro, que lá eu vou falar um pouco sobre como funciona, né, os materiais, dentre elas as agulhas. Mas tem muito conteúdo no meu Instagram que você pode ver. Tem várias lives assim que eu faço sobre agulhas, que já dá para você ter uma ideia de como funciona. Mas basicamente você perfura a agulha no tecido e aí você faz o seu ponto, você cria o ponto reto, o ponto relevo. O seu trabalho é assim, ó. A agulha funciona assim, tá vendo? E aí normalmente ela tem essa abertura aqui que é onde você vai passar o fio, tá? E aí você faz o ponto relevo, né? Que é esse ponto mais alto. E o lado avesso desse daqui é o ponto reto, que é esse daqui, desse bastidor. Quer ver? Deixa eu pegar um outro aqui pra você ver. Você faz o ponto reto, tá? Então um é o avesso do outro. Então basicamente tem só um ponto para você aprender. E aí, dependendo do projeto que você fizer, você vai escolher ou o seu projeto num ponto reto ou o seu projeto num ponto relevo, tá? Basicamente é isso, mas tem muita informação e muito conteúdo sobre agulhas aqui no Vó Lá Ensina. É lindo, né? Eu adoro também. Esse daqui, eu sou apaixonada por esse golfinho, essa baleinha. Bom, gente, é isso então. Então, hoje eu quis dizer pra vocês por que vocês precisam aprender essa técnica, assim, a importância, né, da gente ter essa visão de que é algo novo e que pouquíssima gente, né, ainda não sabe a fazer. Então, vocês não podem perder tempo, porque quem estiver aprendendo agora tá saindo na frente de muita gente, tá? E aí é isso, eu quero agradecer, queria dizer só mais um recado, que semana que vem, como tá tendo Copa, né, os jogos, a minha live de segunda vai passar para quarta, porque terça-feira eu tô nesse projeto social no centro de Vitória e lá é da 1 às 4 da tarde e as lives aqui que eu consigo fazer é até às 16 horas, porque depois eu tenho que pegar a lista na escola, tem que fazer dormir, quando eu vou ver é 8h30, eu já acho muito tarde para fazer live, então eu prefiro fazer na quarta-feira e na quinta a gente vai fazer uma outra live e aí a live de quarta eu vou falar quais são os materiais necessários, como tem muita gente nova chegando e tipo isso, que tem gente que não sabe nem qual bastidor comprar, né, que é super normal, porque não conhece a técnica, não tem muita noção, eu vou falar sobre todos os universos necessários, né, todos os materiais necessários que você precisa fazer a técnica do Punch-Needle, tá bom? Então, quem tiver interesse, quarta-feira às 16 horas. E quinta a gente vai fazer mais uma live, que depois eu falo o tema, tá bom? É isso, gente. Que bom que você tá apaixonada, você vai adorar fazer, tá? Se eu tenho vídeo para ensinar, tenho aqui aqui no feed, né? Eu tenho alguns vídeos de mão na massa que eu produzi, algumas peças. Então dá uma olhada. Usa e abusa aqui do feed que você vai ver que tem muito conteúdo, tá bom? Tem também os destaques, né, das coisas que eu vou fazendo, vou colocando. E aí é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Beijo, Silvia. Beijo pra todo mundo. Queria agradecer a presença de todos vocês, tá? Não percam a oportunidade de aprender essa técnica que é tão gostosa e que tá tão em alta fora do Brasil, tá bom? Beijo grande, a gente se fala.